Olá, estão me vendo? Me escutando? Estão todos Sim. me escutando? Um prazer muito grande estar aqui participando aí com essa equipe maravilhosa, né? Ao meu lado, LR, Elisé, Marisete, todos vocês que estão nos escutando aí, nos vendo. Eu agradeço muito, né, pelo privilégio e muito bom, né, nós transformarmos crise em oportunidade. Então, o mundo inteiro, né, em pânico, pessoas aí sem saber o que fazer, e nós aproveitando o tempo para aprendermos mais, né, gerarmos conhecimento e esse conhecimento ser compartilhado, porque é muito importante compartilharmos informações com as pessoas em geral da nossa convivência, né, pessoas que às vezes não têm o mínimo de informação e nós temos informações assim, um privilégio de ter o que temos nas nossas mãos, né? Que para mim, óleos essenciais representa assim um privilégio, né? E fui convidada aí para estar falando um pouquinho com vocês e eu escolhi o tema sobre o intestino e a função imunológica, né? A parte digestória e o sistema imunitário, que tem tudo a ver. Muitas vezes as pessoas, elas falam assim, mas Adriano, o que tem? Eu recebi essa pergunta, aliás, né? Mas o que tem a ver um Zengeste com reforçar o sistema imunológico? E no fim tem tudo a ver, né? Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, é simples, vou tentar assim falar rapidinho, não vou entrar em termos muito técnicos, para a gente ter assim uma menção do porquê. Tem tudo a ver a saúde do sistema digestório, intestino, com o sistema imunitário. Vou pôr aqui a apresentação, só um minutinho. Então, nós temos aqui o sistema imunológico, ele é um conjunto de órgãos e células que enfrentam as agressões permanentes a qual nós estamos expostos, seja pelo ar, seja pelo alimento, seja pela água, seja até mesmo pelo estresse, que muitas vezes estamos submetidos, né? Porque enfraquece o sistema imunológico, né? O estresse também tem tudo a ver com o sistema imunológico e o nosso corpo acaba, as funções, né, de defesa acabam falhando no primeiro momento e adentrando corpos estranhos e o nosso corpo terá que combater, né? 1% do total das nossas células do corpo são destinados ao sistema imunológico. Isso é bastante coisa, tendo em vista de todos os órgãos do qual compõe nosso corpo, todos os sistemas. 1% é destinado a fazer esse enfrentamento a essas agressões, né? As carências nutricionais e principalmente as carências nutricionais, elas perturbam o nosso sistema. Há um desequilíbrio, né? Porque assim, no mundo de hoje, tendo em vista a qualidade dos alimentos, né, a forma de prepararmos, a forma como eles são cultivados, tudo contribui para as carências nutricionais, né? Então, há um desequilíbrio, enfraquecem o nosso sistema automaticamente. Esse sistema que, no caso, teria que estar muito forte para enfrentar essas agressões, né? Uma alimentação apropriada, ela acaba fortalecendo a microbiótica, né? Que nada mais é que a flora, todas as bactérias, o conjunto de bactérias que nós temos no nosso aparelho digestivo, que são cerca de 2 quilos, são bilhões de células, de bactérias, de micro-organismo, e elas são cerca de 2 quilos dentro do nosso intestino. E é essa flora que, fortalecida,
ela ajuda, né? Ela faz a função dela no sistema imune, né? Então, assim, o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro e onde se inicia todas as doenças. Por quê? A partir do momento que nós temos um desequilíbrio nessa flora, é aonde as barreiras do intestino, elas estarão abertas e não funcionando adequadamente para barrar os micro-organismos de entrarem na corrente sanguínea, nos outros órgãos, em todos os sistemas. Então, nós temos aqui, o nosso organismo ele tem três linhas de enfrentamento, no caso de defesa. O primeiro é pela pele, né? A pele, ela é um órgão que ela também barra. Depois de passar pela pele, tem as mucosas. Nas mucosas haverão mucos, né? Folículos, pelos, como no caso o nariz, sebo e muco, como no caso da boca. Então, é a primeira barreira do qual os micro-organismos, os corpos estranhos, ao adentrar no nosso corpo, eles vão enfrentar. E depois a microbiótica, que ela já começa, nós já temos algumas bactérias no estômago, depois no intestino, onde está a grande flora. A segunda linha de defesa, no caso, são realmente aquelas células que vão fazer o combate mais direto, onde a gente tem os mastócitos, né, os macrófagos e a célula que a gente conhece como a célula killer, né, que é a célula que vai direto ali onde está mesmo o agressor, ela entra e vai lutar mesmo com aquele agressor diretamente, né? A terceira linha de defesa, que é uma parte mais específica, aí já é células do sistema imunológico que também vai entrar, e caso aconteça de passar por essa terceira linha de defesa, ocorre a infecção, né? Então, o corpo estando fortalecido e tomando alguns cuidados, por exemplo, os cuidados de higiene correto, a gente já consegue eliminar muita coisa ali na primeira linha de defesa. Depois, estando com o sangue em ordem, né? Nós já conseguimos eliminar muita coisa na segunda linha de defesa. E o sistema linfático, né? O sistema imunológico também, a terceira linha de defesa. E nós temos o intestino, onde estão localizadas de 70% a 80% das células, né, do sistema imunológico. E essas células são compostas das células das mucosas, as células mesmo das imunitárias, né? E elas são ligadas e elas têm uma forma de se comunicar. Se alguma coisa passou pela primeira defesa, passou pela segunda defesa e pela terceira defesa, então é comunicado com o intestino e aonde essas outras células imunitárias elas vão entrar em ação para combater a doença dentro do intestino. O corpo estranho, né, que digo, a doença ainda não se estabeleceu. O corpo que adentrou, seja um vírus, seja uma bactéria, né, o que vai desequilibrar ali essas células. Então, aqui nós temos ali as paredes, né, do intestino, onde tem aqueles folículos, onde tem a parte da microbiótica, a microbiota, que é a flora intestinal, né, e as barreiras. Assim, ali onde o alimento está e aonde adentrou aquele corpo estranho, haverá um combate, né? E as paredes do intestino, elas são preparadas de forma que elas vão filtrar aquilo que elas vão aproveitar e aquilo que elas têm que botar fora, né? Então, ao fazer a digestão no intestino, através, se for carboidrato, vai virar glicose, se for, no caso, gordura, né, que vai virar
aminoácido, né? As proteínas, digo, as proteínas que vão virar aminoácidos, e ali haverá a distribuição de cada parte aproveitável e a expulsão do que não foi aproveitável. Se nós estamos com uma flora bacteriana equilibrada e fortificada, o que acontece? Ali mesmo no intestino, o organismo consegue expulsar aquilo que passou pelas 3 barreiras. Então, aqui, essa parte da flora intestinal, né, ela é uma barreira contra a adesão e desenvolvimento de patógenos, diminui, né, a inflamação das mucosas, ela induz a produção de muco intestinal, né, que acaba sendo uma proteção das células da mucosa, e fornece energia para as células da mucosa também estarem em pleno crescimento e renovação. Então, um intestino normal, ele terá, vocês estão vendo assim na imagem do lado esquerdo, que ele está todo ligado, né? Tem os folículos e aqui onde tem um sinal de para, proibido, no caso, não deixa passar, a mucosa não deixa passar corpo estranho. Estando em desequilíbrio, o que acontece? Há frestas por onde passam os micro-organismos, onde passam vírus, bactérias, coisas que vão desenvolver alergia ou coisas tóxicas, né? Então, para vocês verem a importância de estarmos com a parte intestinal. Muitas vezes a pessoa está preocupada, né? Eu digo, ultimamente, vendo a parte, assim, as pessoas desesperadas, atrás de álcool gel. Ah, tá faltando álcool gel no mercado agora, nessa fase e tal. Mas, assim, nós temos que nos preocupar com coisas muito mais importantes, que seria, no caso, por exemplo, de manter a saúde intestinal, através de uma alimentação equilibrada, através de vitaminas, através de probióticos e também alimentação no geral, né? Manter essa flora em equilíbrio, né? E isso seja através da alimentação, né? E nós temos o apoio aí dos óleos essenciais. No caso aqui, eu quero dar ênfase, né? Nós temos muitos óleos direcionados para a parte digestiva. Eu quero falar do Zengeste, né? Porque o Zengeste, para mim, é um óleo super poderoso. É um óleo que eu creio assim que todos os lares têm que possuir desse óleo, e desde as crianças, né, devem consumir, porque atualmente a nossa alimentação, né, como eu disse no começo, ela é uma alimentação enfraquecida, e muitas vezes ela já vem, né, do cultivo dela intoxicada, e muitas vezes não serve para a nossa plena alimentação e para a manutenção da parte da flora do intestino. Eu queria falar aqui uma coisa interessante, que é assim, a pessoa que nasce, né, a criança que nasce de um parto natural, ao passar pelo canal da mãe, a criança já vai adquirir certas bactérias que serão super importantes ao longo da vida dela, né? E o que não vai acontecer com uma criança que nasceu de um parto cesáreo. E há estudos que comprovam que crianças que nasceram do parto cesáreo, elas nascem com uma propensão à alergia muito maior do que uma criança que nasceu de parto normal, exatamente devido a ter adquirido certas bactérias no parto, né, pelo canal da mãe, e isso é muito interessante. E no caso aqui do Zengeste, ele é uma mistura poderosa, né? Eu vou falar um pouquinho de cada óleo que compõe esse mix, e nós sabemos que assim uma mistura de óleo essencial
ela é potencializada, né, seus resultados. Então, nós temos aí o óleo que é composto por gengibre, perpemite, hortelã-pimenta, o cominho, coentro, anis, o estragão. Gente, desculpa, estou um pouquinho nervosa, mas vocês vão me desculpando. E o erva doce. Então, aqui o gengibre, né? Olha, combinação, né? A gente vê que cada óleo que foi colocado, né, nesse blend, ele tem assim tantas qualidades e tanta coisa boa para o sistema digestório. Claro, eu vou aqui me ater mais às partes que fortalecem o sistema digestório e, consequentemente, o sistema imunológico, né? Porque cada óleo vai além, são muitas propriedades. Então, no caso do gengibre, que ele é carmitativo, no caso de frautulência, né? Ele consegue equilibrar bastante, ele é tônico do sistema digestivo, então ele fortalece, ele é digestivo, ele é um antisséptico, mantém a limpeza do aparelho digestivo, ele é astringente, né? Ajuda aí na parte de até de expurgar gordura, ativa os sistemas circulatórios, quer dizer também que ele oxigena, né? Muito importante a oxigenação do nosso intestino. Muitas vezes a pessoa ela está com um problema de saúde, às vezes até grave, às vezes é um problema que ela acha que ela deve tratar com um psiquiatra, né? Não desmerecendo a função do psiquiatra, nós temos que ir ao médico, lógico, mas muitas vezes o que ela está tratando com o psiquiatra, ela deve iniciar um tratamento lá no intestino, né? No caso de uma limpeza, no caso de fortalecer, no caso de eliminar toxina, né? E veja aí o gengibre, como ele cumpre assim, uma função maravilhosa, né? Inclusive no caso da oxigenação, que a célula sem oxigênio, ela não consegue, ela sucumbe, né? O principal motivo da degeneração celular é a falta de oxigenação. E o gengibre também estimula os centros vitais. Aí nós temos aqui o perpemite, que é um antipasmódico, ele é descongestionante, no caso, né, falando para o lado do sistema imunológico, de combate à gripe, de problemas sancionais, né, como nós estamos passando, é um descongestionante, também é antisséptico, ele é um tônico estimulante, é vermicida, é importante também manter a saúde do intestino livre das parasitoses. Muitas vezes a pessoa está com um problema, né? Como foi um caso de uma médica que eu conheço, né? Uma médica que inclusive ela usa óleos essenciais. E essa médica, ela mesmo teve um diagnóstico, né? Depois de um tratamento que ela teve de câncer, ela teve um diagnóstico de câncer, que ela estava com nódulos no fígado e ela já estava em metástase, e ela fez 3 tipos de ressonância e nas 3 ressonâncias deu a mesma coisa. Ela foi investigar mais a fundo e ela descobriu que era um tipo de verme que faz nódulos no fígado e ela não estava, na verdade, com a metástase, né? Era parasitose. Vê a importância de estarmos sempre desparasitando. E o Zengest é uma das funções desse óleo maravilhoso. Também é fortificante dos centros vitais, né? Ele trata a asma, né? Consequentemente, o pulmão, fortifica o pulmão, oxigena o pulmão, cólicas. Ele trata os distúrbios metabólicos, né? No caso, nós precisamos estar em ordem com as enzimas metabólicas e gástricas, e ele é um óleo que fortalece essa parte. Ele ajuda no caso de diarreia,
né? E vertigens, porque vertigens também a gente sabe que tem uma origem em problemas de ordem no sistema digestório. Quando a gente vai ver a fundo, há um desequilíbrio em alguma glândula, no caso de uma glândula anexa, que é o pâncreas, né? Ou então o fígado mesmo, que está sujo, a outra glândula anexa do sistema digestório, que pode estar sujos e acontece de ter vertigens, ou mesmo no caso de problema circulatório. É um descongestionante, muito utilizado aí para aliviar as vias aéreas e um analgésico. Gente, desculpa. Óleo de cominho. É um óleo também que ele não é comum, nós não temos ele ainda sozinho aqui para a gente utilizar ele em separado, mas ele contém no Zengest. Ele é analgésico, também é analgésico, anti-inflamatório, antioxidante, né? Super importante termos, né, antioxidantes no nosso corpo, né? Combatendo a oxidação. Ele é desintoxicante celular, então ele consegue dentro da célula fazer uma limpeza. Ele também reforça o estômago, né? Faz limpeza no estômago, reforça a mucosa do estômago e também é carmitativo. O coentro, né, que além de fazer aí uma limpeza de metais pesados, ele é um depurativo de toxina, ele drena fluidos estranhos e toxinas. Ele também proporciona uma revitalização, né, de célula e também a revitalização, no caso, na flora intestinal. Também é digestivo. Coentro, ele é muito utilizado desde os primórdios. A gente vai estudar, assim, desde a época lá do Antigo Egito e tudo, e já era utilizado essa semente para fins medicinais. E no caso, o anis também, né? Que o anis, ele teve muito destaque, né? A gente teve um aromaterapeuta famoso aí falando sobre fortificar o sistema imunológico e ele citou o anis, né? Que é carmitativo, estomático, ele é um estimulante geral do corpo, afrodisíaco, digestivo, ele fortifica o sistema cardíaco, ele fortalece o sistema respiratório e é diurético. Então, assim, para vocês verem que deixando em ordem o sistema digestivo tem tudo a ver com fortalecer o sistema imunológico e com a fase que nós estamos passando, né? A fase que todos estão focados aí em deixar o corpo mais fortalecido. É um óleo que ele tem que estar incluso aí no nosso consumo diário para fortalecer o nosso corpo. O óleo de estragão é um antiemético, antisséptico, antipasmódico, carmitativo, digestivo, diurético também. Emenagogo, né? Ele estimula a menstruação, aquelas pessoas que têm dificuldade na menstruação, que é também um tipo de limpeza, de renovação do corpo. Muitas vezes a pessoa não está se sentindo bem, porque não consegue fazer a limpeza adequada, né? No caso das mulheres, e utilizando o óleo Zengest também ajuda nessa parte. É um estimulante estomacal e também vermífugo. E o óleo de erva doce, né? O óleo de erva doce, ele dá energia, ele é um antisséptico, ele aperitivo, né? Ele também ajuda no caso do apetite, ele equilibra o apetite, né? Ele é um óleo que, se você tem aquela coisa de estar com muita vontade, toda hora de comer e tudo, ele te ajuda nisso.
Ele é anti-inflamatório, ele é depurativo, desintoxica também as células, é um diurético, né? Ele ajuda aí também na parte da menstruação, ele estimula a parte da lactose, né? Mamães que às vezes não têm muito leite, elas podem utilizar também esse óleo de erva doce ou também os Zengeste, que está aí numa dosagem bem equilibrada para beneficiar ela em toda essa parte. Ele é tonificante também expectorante. Então, assim, a gente percebe que o Zengeste é uma riqueza, né? É para ser usado em casa. Eu, particularmente, uso até na minha pequena, né? Tenho uma filhinha pequena, eu utilizo ele. Já conversei com mães, né, com terapeutas que utilizam os óleos, elas utilizam em crianças bem pequenininhas, até bebezinho assim de poucos meses que estão com uma cólica. Lógico, dentro de uma dosagem, né, permitida, às vezes diluída, uma gota diluída em 10 ml de óleo de coco para passar no pezinho, para passar na barriguinha. No caso mais grave de algum problema que está dando dor e tudo na criança, uma gotinha na ponta da língua da criança, às vezes passa até no dedinho da criança e faz a criança lamber, né? Eu já vi casos, não estou aconselhando fazer isso. Foi um caso que uma pessoa me falou. Eu acho assim, temos que ter um pouco de cuidado, porque a criança pode passar, lógico, o dedinho no olho, né? Mas eu não sei se a pessoa conduziu o dedinho do bebê para ele utilizar. Só que o caso mais recomendado de bebês é mesmo o uso tópico diluído no pezinho, né? E no caso de crianças, a minha tem 7 anos, eu dou a dosagem de 2 gotinhas para ela. E no meu caso, né, eu tomo 6 gotas, 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite, porque me ajuda na parte digestiva, me ajuda também. Eu tenho problemas, já tive, né? Muito problema com acidez estomacal, hoje em dia não tenho mais. E nós temos visto muitas pessoas que, assim, testemunhos, né? Esse óleo fez muita diferença na vida de muita gente. Então, é um óleo que eu sou apaixonada, é um óleo que eu recomendo, é um óleo que ele realmente fortifica, nos ajuda a estar alinhado aí o nosso intestino, nos ajuda a fortificar o nosso corpo e ele deve estar incluso na linha de indicações dos óleos que nos ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Ai, Adriana, mas eu não vou saber falar de toda a composição do óleo Zengeste. Não, você pode resumir. Você pode falar que é uma mistura feita numa dose correta, um tratamento de fortalecimento do sistema digestivo. É lógico, a gente nunca menciona que é cura, né, de doenças com o óleo, apesar dos testemunhos, mas a gente não faz essa indicação. Né? A gente indica mesmo como um fortalecedor e o próprio corpo vai fazer a parte dele. Como eu estava falando, né, a forma de utilizar, uso tópico, uso oral e também por difusão. Tá bom, gente? Me desculpe, eu acho que eu passei um pouquinho do horário. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Eliezer, Elier, Marisete e a todos, viu? Um grande abraço. Vindo aí, maravilha. Som. Grande Elier, tá me ouvindo? 100%. Antes até de você falar, Eliezer, Adriana, você é incrível. E você, com essa sua modéstia de estar nervosa tentando nos enganar, você não nos engana, Adriana. Você é simplesmente incrível. Obrigado pelo seu conhecimento. Fiquei feliz, feliz mesmo.
e principalmente a sua performance. Eu não conhecia a Adriana, essa mestre Adriana. Parabéns. Não, sou mestre não, estou aprendendo muito. Aprendo com a Marisete nem sabe, mas eu aprendo muito com ela e aprendo muito com muita gente, tem muito ainda para galgar e muito obrigada aí pela força de vocês. E por felicidade nossa, agora a próxima é a Marisete. A Marisete tem muita maestria, que se